É do conhecimento de todos que Deus criou os céus, criou a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo movia-se sobre a face das águas. Havia trevas sobre o abismo. Havia o Espírito, mas a terra estava sem forma, vazia, havia trevas sobre ela. Tudo isso porque Deus ainda não liberara sua palavra. Havia o Espírito e havia um movimento do Espírito, mas Deus ainda não havia liberado sua palavra. E Deus decide liberar sua palavra. E quando Deus começa a falar, Ele diz: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre luz e trevas. A minha esposa tem uma mania de sair apagando todas as luzes da casa, e eu saio acendendo todas. Eu falo: mulher, mas tu gosta de treva, hein? Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ela: não, eu só não quero que tu pague uma conta alta. Eu falei: eu prefiro pagar uma conta alta enxergando tudo do que viver na escuridão. Mas ela fala: não, amor, tenha paciência, que eu tenho sensibilidade nas vistas. Aí a gente fica nessa guerra. Mas eu gosto de luz, eu gosto de claridade, eu não me dou bem com as trevas, né? Mas isso não convém ao caso. Você vai entender por que eu estou falando isso. Quando Deus libera a palavra, a terra até então estava tomada de trevas, mas agora há luz. E Deus faz separação entre luz e trevas. É Deus que faz, não é eu, não é o pregador. Não me tenha como quadrado, rígido, já na introdução da mensagem. Não, é Deus que faz. E Deus fez, acabou. É por isso que não combina, não dá certo. A igreja não pode andar com as trevas. A igreja não pode se misturar com as trevas. Por quê? Porque nós somos luz deste mundo. Aí Deus vai dizer também, eu não vou dizer tudo que Deus fez por intermédio de sua palavra, mas eu quero destacar duas coisas. Primeiro, a luz. A igreja tem que ter luz. A igreja é luz e não combina com as trevas. Segundo, haja firmamento. Por quê? Porque antes de Deus liberar sua palavra, tinha o Espírito, mas só tinha movimento. Depois da palavra, agora tinha firmamento. Igrejas que não têm palavra, elas até têm movimento, mas os crentes não são firmados, são levados por qualquer vento de doutrina. Por qualquer coisinha estão pedindo sua carta para sair. Qualquer coisinha estão se rebelando contra os seus líderes e abrindo uma igreja com um nome esquisito. Qualquer coisinha estão fazendo e acontecendo segundo os seus belos prazeres. Por quê? Porque não há firmamento. E se não há firmamento, há trevas. Eu me recordo que aquela mulher que perdeu uma de suas dracmas, quando ela perdeu, ela acendeu a luz imediatamente, ou seja, a luz estava apagada. E quando a luz está apagada, as dracmas se perdem. Mas quando a luz está acesa, as dracmas são encontradas. Então nós temos que manter a luz acesa. Nós temos que ensinar os crentes a amarem os cultos de doutrina, os cultos de escola bíblica,
eu digo sempre em minhas pregações, a gente não faz festa, congresso para avivar a igreja, não é esse o objetivo. A gente faz festa para celebrar o avivamento que a igreja está vivendo, e se a igreja não está vivendo um avivamento bíblico, nem festa ela deve fazer. Essa é a grande verdade. Os nossos cultos de ensino, nos nossos cultos de Bíblia, de palavra, eles devem ter uma proporção mais impactante do que os cultos de festa, de campanha, de rosas amorosas, preciosas, seja lá o que for, os cultos que estão fazendo por aí, aleluia, que estão tirando a palavra, estão tirando a mensagem. Por isso temos uma geração de crentes mimados, que qualquer coisinha querem sair da igreja, sendo que os nossos irmãos na fé, por causa da palavra, foram crucificados de cabeça para baixo, mortos a fio da espada, apedrejados até a morte, queimados em fogueira, despedaçados por leões, viram suas famílias serem destruídas, tudo por causa da palavra, mas não negaram a fé. Por quê? Porque quando tem palavra, o crente está firmado. Pode vir afrontar, tentar para lá e para cá, mas ele está firmado na palavra. E é difícil um crente firmado na palavra, irmão, o diabo derrubar ele. Não derruba, porque Jesus nos ensinou como vencer o diabo, com a palavra. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Mas olha só, a vontade de Deus, quando Deus veio, ele faz tudo por intermédio de sua palavra, menos o homem. O homem, ele faz questão de fazer com as próprias mãos. E Deus cria o homem, forma o homem do pó da terra. E Deus é tão bom que cria um jardim no Éden, põe o homem. Aí o homem peca contra Deus, Deus dá alguns castigos ao homem, Deus vem e reconcilia com o homem. A graça de Deus já é revelada no Éden, porque o diabo joga pesado no Éden. Satanás foi expulso do céu, por quê? Ele não disse: subirei aos céus e serei como Deus. Não foi por isso que ele foi expulso de lá? Olha, o diabo aproveita que a mulher está sozinha, e a mulher é atraída pelo que ouve, e o homem pelo que vê. Senão nenhum de nós, senhores, casava. Deus é tão bom que ele soube fazer isso. Se as mulheres fossem atraídas pelo que vê, tinha dado ruim pra gente, viu? Não íamos casar. Esses jovens aqui então iam morrer solteiros. Mas Deus é tão fiel que ele fez a mulher ser atraída pelo que ouve. Deus nos dá graça. Eu falei alguma coisa para minha esposa há 13 anos atrás, que ela gostou, e estamos aí junto 13 anos. Alguns obreiros que estão atrás de mim, muito mais tempo que eu, mas graças a Deus por isso. Mas o inimigo, sabendo que a mulher é atraída pelo que ouve, é tanto que a gente tem que estar falando para a mulher: você está bonita. Às vezes nem tá, mas tem que profetizar: amor, você está bonita, você está linda, seu cabelo está lindo, você está perfeito. A mulher é carente de ouvir essas coisas, né? A mulher vive cobrando atenção: amor, você não está mais reparando em mim, você não está me olhando, você está me achando feia, você está, né? Eu não sei de onde elas tiram essas ideias. A gente está preocupado com conta, com carro, com não sei o quê, e elas estão lá: será que ele não me ama mais? Será que ele... É a carência da mulher de ouvir alguma coisa. Por isso o homem tem que sempre estar mandando uma mensagem: minha filha, você está linda hoje, bom dia, eu te amo, né? Você é perfeita. E assim vai, assim a gente vai levando a mulher atraída pelo que ouve. E a mulher deve se cuidar também, porque o homem é atraído pelo que vê, né? Não é depois que casa agora só camisa de político, veste a bermuda do filho, e não dá certo não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Quando é jovem solteira, você nunca viu ela desarrumada. Será que é só até casar? Ah, mas isso é porque agora tem casa para cuidar, tem filhos para cuidar, e o tempo é reduzido. Não tem desculpa não, porque toda mulher que separa, ela vai continuar com casa para cuidar, com filho para cuidar, e ainda vai ter que trabalhar agora para sustentar a casa. Um mês depois de divorciada, ela está toda bonitona na academia. Então não tem desculpa, né? Não adianta. Mulher, serva de Deus, se cuide.
Até porque a Bíblia diz que as servas de Deus devem se vestir como Sara e outras mulheres se vestir. Sara era uma mulher elegantíssima, com 90 anos de idade. Era uma senhora que Abraão estava dizendo: olha, não diga que tu é minha esposa não, senão vão me matar para te tomar como mulher para eles. Quem é que quer tomar uma senhora feia, desarrumada, bagunçada? Sara com 90 anos era bonitona, um exemplo de mulher elegante, sem sensualizar, tá? Porque sensualidade é pecado, elegância é coisa de Deus. Se vista elegantemente, serva de Deus, para o seu marido te admirar constantemente, é coisa de Deus isso aí. Aí o que acontece? O inimigo sabendo que Eva, a mulher atraída pelo que ouve, né, se aproxima. Não foi assim que Deus disse? Ela nem sabia o que Deus disse. Ela estava especulando. Aí Eva abriu a boca e... Não foi isso não. Deus disse que se a gente comer da árvore plantada no meio do jardim, do discernimento do bem e do mal, nós certamente morreremos. Aí olha a jogada do inimigo: vocês não vão morrer, vocês serão como Deus. O inimigo é sagaz demais, porque ele pensou: eu quis ser como Deus e fui expulso sem direito de perdão. Se eu fizer o homem pecar querendo ser como Deus, eles também serão expulsos sem direito de perdão. E assim os homens pecam. E a gravidade do pecado aqui não foi nem comer do fruto proibido, foi comer querendo ser como Deus. Mas quando o diabo provavelmente comemorava conseguir, olha aí, os homens agora serão expulsos também sem direito de perdão, Deus vem, chama Adão e perdoa ele. Oh glória! Por isso o inimigo das nossas almas sempre vai querer nos destruir, nos derrubar, nos afrontar, seja lá o que for. Mas eu já vou liberar uma palavra profética contra este povo. Satanás não pode, porque há poder no sangue de Jesus Cristo. E Ele nos amou primeiro, Ele deu a vida por nós, Ele revelou a sua graça por nós. Merecíamos a condenação? Merecíamos, mas com sua graça Ele não nos deu a condenação. Pelo contrário, Ele nos deu a salvação para a vida eterna. Mas olha, a vontade de Deus era boa para o ser humano, sempre foi boa. Deus colocou... Eu vi aquele jovem essa semana, o Whindersson Nunes, falar de forma tão como sem entendimento das Escrituras. Ele disse que não acredita na Bíblia porque não acredita em um Deus que trazia juízo sobre as pessoas. Mas se eu pudesse falar para ele, eu diria: não, a culpa do mal que aconteceu na história não foi de Deus, nunca foi de Deus e nem será. Deus queria tanto bem do ser humano que Deus cria o homem e a mulher e coloca eles no jardim no Éden. Deus cria um jardim no Éden, que era a semelhança do paraíso na terra. Foi o homem que decidiu pecar contra Deus. O homem não ia precisar nem trabalhar, o homem não ia ser tomado de doença. Lá estava plantada a árvore da vida. O homem podia comer da árvore da vida e está vivo até hoje, não adoecer, não passar por uma, como nós possamos dizer, o corpo não ser mortal, corruptível. Mas foi o homem que procurou o pecado. Os primeiros dois irmãos da história, o Whindersson Nunes, um matou o outro, para você entender que a maldade está no coração do homem, não no coração de Deus. Deus sempre quis o bem. Mas Deus mandou um dilúvio. Porque quando Deus mandou um dilúvio, a coisa estava feia. Os homens estavam se assassinando entre si, a depravação estava total. Estavam sacrificando suas crianças em rituais de magia negra. Deus simplesmente não suportou. Aí Deus viu Noé justo ainda, poupou Noé e sua casa, né? Deus agora, Noé sai da arca. Deus tenta com o ser humano, mas o ser humano sempre se inclinando à maldade. Nunca foi culpa de Deus o mal que acontece na história da humanidade. Olha o tanto de filia que está acontecendo no mundo. Olha o tanto de feminicídio que está acontecendo no mundo. Olha o tanto que o tráfico de drogas tem aumentado. Olha o tanto que as facções criminosas têm aumentado. Não dá para culpar Deus pelo mal que o próprio ser humano causa. Deus não tem nada a ver com o mal, é o ser humano que se inclina para o mal. É tanto que Deus não tem a ver com o mal, que quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão pergunta a Deus: se tiver 50 justos lá,
tu destrói a cidade, Deus, não, de maneira nenhuma. Eu jamais destruiria o justo juntamente com o ímpio. E se tiver 40, destruo não. Se tiver 30, destruo não. Se tiver 20, destruo não. Se tiver 10, destruo não. Abraão viu que realmente não tinha. Nem Ló que estava lá não era justo, porque quando os anjos vieram, ele quis dar as próprias filhas para os homens que estavam lá na porta fazer algo depravado. Então, para você entender a história de Sodoma e Gomorra, então nunca abra sua boca para dizer que o mal que aconteceu no decorrer da história da humanidade foi culpa de Deus. Não foi. Olha, Adolf Hitler testou quantas pessoas a bala de um fuzil atravessava, destruiu tantas pessoas. Se você pegar a história de Nabucodonosor, quando invade Israel, eles tomavam os bebês da mão de suas mães e atiravam com toda a força sobre as pedras. Nós vamos ver reis ímpios que queimaram seus filhos no fogo, sacrificaram seus filhos no fogo. Nós vamos ver no decorrer da história coisas macabras. Nós vimos agora recentemente os homens se degladiando nessas guerras, uns matando os outros, crianças inocentes sendo feridas. Então o mal da humanidade não é culpa de Deus. Então não culpe Deus, não culpe a Bíblia. Aleluia, o que está na Bíblia é uma realidade. O que o homem semear, certamente ceifará. Deixa o ser humano plantar bondade, deixa o ser humano plantar amor, deixa o ser humano plantar misericórdia, para ver se nós não viveremos um paraíso na terra. Mas a grande verdade é que o mal avança a cada dia. Aleluia. Aí Deus manda um dilúvio. Quando Noé sai da arca, planta uma vinha, Noé se embriaga, amaldiçoa o filho, e aí começa a depravação novamente. Aí Deus não ia mais destruir o ser humano, né? Deus, a vontade de Deus, o ser humano é boa, perfeita, é agradável. Aí o que Deus faz? Vou escolher um povo. E ele escolhe em Abraão, um filho de um pai idólatra. E quando a Bíblia destacava nessa época, a idolatria nasceu na Mesopotâmia antiga. Quando a Bíblia destaca alguém como sendo idólatra, ou esse promovia cultos de idolatria, ou este vendia imagens de escultura, coisa que Deus abominava. E segundo a maioria dos estudiosos, Tera, o pai de Abraão, era construtor de imagens de escultura. Então Abraão cresceu vendo vários tipos de deuses falsos, até que ele ouve a voz de um Deus verdadeiro. Ele não tem dúvida, porque ele viu o pai dele fazer diversos deuses que nunca falaram. Tinha boca, mas não falavam. Tinham olhos, mas não olhavam. Tinha ouvidos, mas não ouviam. Tinha pés, mas não andava. Tinha mão, mas não estendia. E de repente ele ouve um Deus que lhe chama pelo nome: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu lhe mostrarei. E Abrão, sem medo de errar, pega sua esposa Sara, que até então se chamava Saraí, e sai. Só que Abraão comete um pequeno agravo. Deus disse a ele: sai da tua terra, e ele saiu. Sai do meio da tua parentela, e ele não saiu. Ele levou Ló consigo. E por causa de Ló, Abraão teve que enfrentar uma guerra. Entenda, quando desobedecemos Deus, enfrentamos guerras desnecessárias. Mas Abraão vence essa guerra. Há contenda entre os pastores de Abraão, os pastores de Ló, e eles ambos se separam. Ló vai para as regiões de Sodoma e Gomorra, e assim vai. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Deus fez uma promessa para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Abraão tenta ajudar a Deus juntamente com Sara, se deita com Agar e nasce Ismael. Mas Deus não queria que Ismael nascesse. Deus prometeu um filho que seria de Sara, mas a promessa dizia uma coisa e as condições de Abraão diziam outra, porque Sara já era avançada em idade, provavelmente seus costumes de mulher cessados, não tinha mais um período fértil, não tinha mais um útero saudável para gerar uma criança. Mas Deus fez uma promessa, e é difícil crer quando a promessa diz uma coisa e o que a gente está vivendo
diz outra totalmente diferente. Missionária Fátima, uma amiga minha, tem tempo que eu não vejo ela. Uma vez eu cheguei na casa dela, eu novo na fé, eu falei: missionária, me ajuda. Eu cheguei lá chorando, ela disse: o que foi? Lá em casa não tem nada para comer, meus irmãos estão com fome, eu não sei o que fazer. Ela olhou para mim, ela bateu uma palma que parecia um tiro de 12, pá! Aí ela deu uma rajada de língua estranha e baixou o óculos assim. Ela disse: menino, tu ainda vai ter tua casa, tu ainda vai ter teu carro, tu ainda vai ter tua família, tu ainda vai ter para quem chegar na sua mesa precisando se alimentar, tu vai ter para entregar. Eu olhei para ela assim, ela não entendeu. Eu pensei que eu estou pedindo comida para ela, e ela está dizendo que eu vou ter casa, que eu vou ter família, que eu vou ter carro, que os meus celeiros serão fartos. Aleluia! A promessa dizia uma coisa, o que eu estava vivendo dizia outra. Mas hoje eu tenho casa, hoje eu tenho carro, hoje eu tenho família, e se chegar alguém na minha mesa eu tenho para alimentar, porque a palavra de Deus se cumpriu. Então entenda, às vezes a profecia parece um absurdo, mas Deus gosta disso, porque quando parece normal, o homem é taxado a falar: eu consegui com minhas próprias forças. Aí Deus promete algo que vai além das nossas forças, vai além das nossas emoções, vai além do que nós estamos vivendo, porque quando acontece, a gente olha e fala: eu não tinha condições nenhuma de viver isso, foi Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então a profecia dizia uma coisa, o que a gente estava vivendo dizia outra totalmente. É tipo a irmã aí que Deus já falou que o teu marido vai sentar aqui como obreiro e ele está bebendo cachaça agora. Como é que acredita? Deus disse que o filho vai ser tocador na igreja, pregador do evangelho, e a menina está rebolando no baile funk uma hora dessa. Como é que acredita? Filho preso uma hora dessa. Como é que acredita? A profecia diz uma coisa e a realidade diz outra. Mas Deus falou, está falado. Ele não brinca com sentimentos de ninguém. A promessa está de pé e a promessa vai se cumprir. Aleluia, louvado seja Deus. Deus liberou uma palavra através de sonhos para José. Os irmãos de José fizeram de tudo para não acontecer. Olha só, vamos matar ele. Aí daqui a pouco disse: não vamos matar não, joga numa cisterna, deixa morrer. Não vamos deixar morrer não, vamos vender para lá, porque ele longe de nós, não vai dar certo. A gente não vai se prostrar diante dele. Ele lá não sei aonde, a gente não vai se prostrar diante dele. Mas o tempo passa, até que a fome chega no Egito. José é o governador. Oh glória! Se os irmãos de José tivessem mandado José para o Brasil, aleluia, Deus ia trazer eles até o Brasil, mas a promessa ia se cumprir, porque Deus não depende de localização para fazer uma promessa cumprir. Deus não depende da economia para fazer uma promessa cumprir. Deus não depende do status de beleza que a sociedade exige para fazer alguém feliz sentimentalmente. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Deus quer bradar, Ele brada. E uma ordem de Deus não volta atrás, a não ser que seja por Ele mesmo. Aí Sara agora engravida, tem Isaac, e um dia a Bíblia diz: e provou Deus a Abraão, dizendo: pega teu filho, teu único filho, e vai até a terra de Moriá, a uma das montanhas que eu lhe mostrarei, e o oferece em sacrifício diante de mim. E Abraão não questiona Deus. Ele pega o menino, prepara os jumentos, pega os servos e caminha até a terra de Moriá. Quando chega até a montanha que Deus lhe mostra, ele diz aos servos: fiquem aqui, porque eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Deus me pediu
o bem mais precioso da minha família, que é o meu filho, e eu vou dar, mas eu tenho certeza que Deus não vai me deixar sem o meu filho. Eu vou sacrificar o meu filho, mas eu tenho convicção que Deus não vai deixar o meu filho morrer. Parece algo assustador, e quem é de obra entende muito bem isso. Quando a gente sacrifica a família pelas coisas de Deus. Pastores, então, deixa de cuidar de casa para cuidar da casa dos outros. Deixa de cuidar de filhos para cuidar de filhos dos outros. Um dia desses, meu filho tem 5 anos de idade. Ele chegou até mim e disse: papai, por que o senhor viaja tanto, hein? E olha que eu não faço agenda desordenada. Eu não acredito num pregador que a agenda dele é do dia 1 ao dia 30. E ele anda ainda sem a esposa. Não acredito não. Tem algo errado aí. O pregador, ele tem que ter igreja. Ele tem que... O primeiro ministério dele é a família, é a casa dele. Às vezes eu viajo para algum lugar, tipo sábado e domingo, aí o pessoal de outra igreja: fica aqui para o próximo final de semana para ser pregar na nossa igreja também. Eu falo: no próximo final de semana vocês me trazem aí, mas eu não abro mão da minha semana com minha família, com minha esposa, com os meus filhos, que é o meu primeiro ministério. Mas mesmo assim, saindo às vezes aos finais de semana, eu sinto a cobrança. Minha filha falou papai a primeira vez, eu estava arrumando as malas para sair para viajar. Outra vez, ela muito novinha, entrou dentro da mala e ficou toda encolhidinha. E eu falei: o que foi, minha filha? Eu quero ir com o papai. E às vezes eu saía para viajar, minha filha adoecia. Tem hora que eu estou saindo de casa para viajar, ela corre, gruda em mim e começa a chorar: papai não vai não, papai não vai não. E eu com voo marcado, passa 1001 coisas na cabeça: meu Deus, o avião vai cair. Meu Deus, eu vou morrer. Minha filha está chorando. Meu Deus, eu saio, vou chorando o voo todinho. Chega lá, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, e a gente volta para casa alegre. Mas não deixa de ser um sacrifício. E o meu filho chegou. Meu filho tem 5 anos. Papai, por que o senhor viaja tanto? Eu falei: porque Deus chamou o papai para isso, filho. Ele disse: por que Deus não chama o pai de outra pessoa? Tem que ser logo o meu. Eu comecei a chorar. Mas tem momentos que a gente sacrifica a nossa família por causa de Deus, mas Deus não deixa a nossa família ser sacrificada. Ele cuida dela, Ele protege ela, Ele guarda ela. Não é em vão quando você vê todos os irmãos que pregam, aleluia, desde que você aceitou Jesus, com certeza você já viu eles dizendo: cuide das coisas de Deus, que Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família. E isso é uma verdade. Abraão está indo sacrificar o próprio filho, mas com a certeza que Deus não vai deixar o filho perecer. Deus não vai deixar sua casa perecer. Deus não vai deixar seus filhos perecer. Deus vai guardar meu lar, teu lar, minha família, tua família. Quem acredita nisso? Aí quando ele está subindo, o menino que acompanhava o pai, e os filhos sabem muito bem se o pai é um homem de altar ou não. E Abraão era um homem de altar. E por Abraão ser um homem de altar, Isaac entendia como se funcionava um altar e um sacrifício. Eu lembro, eu acho que 2 anos atrás, a gente ainda falando sobre filhos aqui, eu fiquei feliz demais, eu fiquei radiante. Eu acho que eu cheguei até a ficar soberbo com a situação. Como assim, pregador? Porque estavam falando sobre o congresso, o maior congresso de missões do Brasil, Gideões Missionários, lá na área da casa da minha mãe. E um começou a dizer: para mim o melhor pregador é o pastor Marco Feliciano. Outro dizia: para mim o melhor pregador é o Hernanes Dias Lopes. Para mim o melhor pregador é fulano de tal. E minha filhinha estava brincando lá, de repente ela tomou a palavra, ela disse: para mim o melhor pregador é o meu pai. Ah, irmão,
Eu fiquei feliz, oh glória, porque ser crente fora, todo mundo é. Ser crente aqui, basta vestir um paletó, uma gravata, vir aqui trazer uma boa mensagem. Você vai olhar e dizer: nossa, esse irmão aí é crente. Mas não é bem assim. Quem vai dizer se você realmente é crente é a sua esposa, é os seus filhos. Lembra daquela história? Aleluia. Não é sobre família a palavra. Eu vou entregar tudo. Lembra daquela historinha da menina que chegou depois do culto e disse: pastor, eu posso trazer o meu colchão, o colchão do papai e da mamãe, para a gente dormir aqui na igreja, para a gente morar aqui na igreja? Aí o pastor ficou feliz, achando que a menina tinha gostado tanto do culto que queria morar na igreja. Mas ele perguntou: por que, minha filha? Aí a menininha disse: porque aqui o papai parece um anjo, lá em casa ele parece um demônio, ele briga com todo mundo, xinga com todo mundo, ele bate na mamãe. Tem muita gente vivendo de aparência, mas o sangue de Jesus tem poder. Sejamos crente aqui, sejamos crente em casa, aleluia. Não é tempo, aleluia, de viver de fachada. Eu me lembro quando Jesus disse aos discípulos: quando eu vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem espada, sem nada, faltou alguma coisa? Eles disseram: nada, Jesus. Aí Jesus disse: porém agora quem tem bolsa tome também o alforje, e quem não tem, aleluia, espada, vende a capa e compre-a. A grande verdade é que tem muita gente que tem capa, mas não tem espada, que tem capa, mas não tem palavra cravada no seu peito, cravada na sua história. Não muda de caráter, não é liberto, não é transformado. Por quê? Porque não conheceu o evangelho genuinamente. Mas hoje eu vou liberar uma palavra profética: as capas irão cair, aleluia. Está na hora de Deus levantar uma geração que tenha não capa, mas sim espada do Espírito em suas mãos. Aleluia. Então, como Abraão era um homem de altar, Isaac entendia de altar. Porque 2 horas de culto não é o suficiente para os nossos filhos serem doutrinados. 2 horas de culto e 4, 5, 6 horas de realities, onde a depravação é exposta, de novelas, onde um menino chegou e me disse: Gabriel, minha mãe não gosta de tu. Eu falei: por quê? Eu nunca fiz nada para ela. Não, porque um dia tu pregando, tu disse que novela é o nó que enforca a vida espiritual e a vela para acender, para fazer o enterro. E ela ficou brava. Eu falei: mas uai, olha as novelas aí, ó, pecado capital, 7 pecados, da cor do pecado, pecado não sei o que, é só pecado e pecado e pecado. O crente tem que fugir do pecado, irmão. Aleluia, crente não tem negócio com pecado não. Aí fica lá a exposição de tudo que não presta. Aí a criança, ela é taxada a fazer aquilo que ela vê dentro de casa. Nós somos espelho, temos que tomar muito cuidado. A menina se espelha muito na mãe, né? E admira o pai. O menino se espelha muito no pai e admira a mãe. E a gente tem que ter um cuidado para sermos exemplo. E como Abraão era um homem de altar, Isaac entendia de altar. Aí Isaac começou a olhar, ele viu que não estava certo. Ele questiona o pai: pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro para o holocausto? Aí Abraão fala: Deus proverá para si o cordeiro. Guarde isso. Ele não diz Deus proverá para nós. Ele não diz Deus proverá para mim. Ele diz Deus proverá para si o cordeiro. E eles chegam no monte. Abraão prepara o altar, pega o menino, coloca sobre o altar, pega o cutelo. E quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar o menino, o anjo do Senhor brada dos altos céus: Abraão! E ele diz: eis-me aqui. Não toque no menino. Não toque no menino. Agora eu sei que tu temes a Deus. E quem teme a Deus, a família não é sacrificada.
Quem teme a Deus, a família não pereça. Haverá livramento para minha casa, haverá livramento para tua casa, haverá livramento para minha família, haverá livramento para tua família. Aleluia, louvado seja Deus. Aí Abraão olha para o lado, e quando ele olha para o lado, o que tem lá? Um carneiro, não é um cordeiro. A pergunta de Isaac foi: aonde está o cordeiro? A resposta de Abraão foi: Deus proverá para si um cordeiro. Mas o que apareceu ali foi um carneiro. E qual é a diferença, pregador? A ovelha é a fêmea adulta, o carneiro é o macho adulto, e infantis é o cordeiro e a cordeira. Então aquela pergunta de Isaac e a resposta de Abraão fica no ar. Deus proverá para si. Deus não proveu para si o cordeiro ali, ainda não. Mas uma coisa me chama a atenção: a preocupação de Isaac. Está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro? Não adianta ter fogo. Eu sou pentecostal, irmão. Eu sou pentecostal. Eu sou forjado no meio das irmãs de ciclo de oração. Tem uma irmã na nossa igreja que quando ela sai marchando, que ela grita: é doutor Jesus. Irmão, quando ela vem no meu rumo, eu já falo: Jesus, qual foi o pecado que eu cometi? Pelo amor de Deus, me perdoa, Jesus, até por aqueles que eu não cometi. Quando ela fala, irmão, aleluia. Tinha uma irmã, hoje ela não está mais na nossa igreja, ela está no Goiás, mas ela, irmã Elvira, não sei se a senhora conhece a irmã Elvira. Irmã Elvira, quando ela começa: da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Pense numa senhorinha fervorosa, até o careca arrupia. Aleluia. Quando ela canta, então: eis o mar atrás. Então fui forjado no meio dessas irmãs. Eu sou do manto, eu sou da marcha, eu sou do fogo. Eu gosto do poder de Deus. Aleluia. Mas não adianta ter manto, não adianta ter fogo, não adianta ter marcha se não tiver o cordeiro. Está aqui o fogo, tem fogo, mas cadê o cordeiro? Tem o que mais aí? Tem lenha, mas cadê o cordeiro? Já dizia Cícero Nogueira: a lenha representa o crente, a lenha seca representa muito mais. Vamos buscar poder de Deus para vencer a Satanás. E quando o dia amanhecer, remover a cinza do lugar e colocar a lenha novamente. Porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Então tem que ter lenha. A lenha representa o crente. Mas não adianta ter fogo, não adianta ter quantidade de crente, ou seja, lenha em abundância, e não ter o cordeiro. Percebe-se que você não precisa andar muito para encontrar igrejas lotadas de lenha, igrejas lotadas de fogo, mas sem o cordeiro. Você vê lenha lá, mas não vê o cordeiro. Você vê fogo lá, mas não vê o cordeiro. Porque aonde o cordeiro está é diferente. Né? Deus provê ali um carneiro, fica por isso. O tempo vai passando, né? Acontece a Páscoa famosa da época de Moisés. Moisés diz: cada família vai matar um cordeiro. As famílias que forem pequenas, um cordeiro para 2 famílias. Sacrificaram vários cordeiros, mas nenhum daquele era o que Deus iria prover para si ainda. O tempo foi passando. Aleluia, eles continuaram sacrificando, sempre traziam um cordeiro, mas nenhum Deus proveu para si. Mas estava no ar a pergunta de Isaac: aonde está o cordeiro? A resposta de Abraão: Deus proverá para si. Até que aparece no deserto um cabra reto
apertado, aleluia, oh glória, que tinha uma mensagem assim, sabe, de arrancar tatu da toca e sabiá do toco, uma mensagem que não era boa de se ouvir, uma mensagem que deixava muita gente de orelha em pé, uma mensagem que botava político para ficar doido e prender o profeta e arrancar a cabeça dele, porque ele dizia: não é lícito possuir a mulher de seu irmão. Sabe, um profeta que não massageava o ego, que dizia: arrependam-se, aleluia, oh glória. Um profeta que dizia: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Um profeta que dizia: olha, acaba com esses artistas gospel aí em cima do púlpito, chega dessa palhaçada, essa palhaçada tem que acabar, importa que eu diminua e que ele cresça. Essa era a mensagem dele. Um profeta que vinha batizando: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura, se arrependa. Quem te ensinou a mentir, se arrependa. Quem te ensinou a usar essas roupas curtas, essas roupas apertadas a vácuo, se arrependa. Quem te ensinou a ficar, aleluia, assistindo pornografia, se arrependa. Quem te ensinou a passar cheque sem fundo, se arrependa. Quem te ensinou a desobedecer, se arrependa. Quem te ensinou a ser desleal, se arrependa. Quem te ensinou a ser rebelde, se arrependa. Até que ele para, aleluia, e Deus proveu para si agora. Ele olha e diz: opa, aleluia. Isaac perguntou: aonde está o cordeiro? Abraão respondeu: Deus proverá para si. Anos e anos se passaram, mas agora chegou a hora. Ele olha e diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, está cheio de lenha, está cheio de fogo, mas está cheio de pecado. Está faltando o cordeiro. Agora, se tem fogo, tem lenha e tem crente se arrependendo de seus pecados, este é o sinal que o cordeiro está no altar. Oh glória, eu vou liberar uma palavra profética. Aqui tem fogo, aqui tem lenha, aqui tem ferramenta, mas também tem a presença do cordeiro. Mensagem de amanhã, um pequeno spoiler. João está no céu, aonde? Aonde? Ele vê um livro atado com 7 selos, e ele pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? A resposta me assustou quando eu estava estudando para pregar aqui. Por quê? Ninguém no céu. Espera aí, como assim? Se a resposta fosse ninguém na terra, ninguém nas águas, ninguém debaixo da terra, mas a resposta foi ninguém no céu, ninguém na terra ou debaixo dela. Ou seja, não tem anjo, querubim, serafim, arcanjo, nenhum ser celestial é digno de abrir o livro e desatar os selos. Ninguém na terra, não tem homem, príncipe, rei, Alexandre, seja lá quem for, não tem ser humano, ou debaixo da terra não tem morto, não tem demônio, não tem satanás, não tem Zé Pilintra, pomba gira, seja lá o que for, que é digno de abrir o livro e desatar o seu ser. Olha a resposta, irmão: ninguém no céu, ninguém na terra ou debaixo dela. Por isso que João chorou. João chorou de desespero, ninguém no céu. Aí alguém vem e diz: não chores, João, porque o cordeiro que foi morto e reviveu, ele é digno de abrir o livro e desatar o seu selo. Você entende a preocupação de Isaac com o cordeiro? Porque não adianta ter lenha, não adianta ter fogo, aleluia, não adianta ter quantidade de lenha, não adianta ter os melhores pregadores, não adianta ter os maiores pastores, não adianta ter a maior conversão, não adianta ter os maiores templos, não adianta ter uma grande massa, os maiores conjuntos,
cultos, aleluia, se não tiver o cordeiro, aleluia, eu como pregador podia faltar hoje, o cordeiro não. O pastor poderia faltar hoje, o cordeiro não. As líderes das irmãs poderiam faltar, as líderes do departamento de família poderiam faltar, o cordeiro não. Por quê? Porque o que ninguém no céu faz, Cristo faz. O que ninguém na terra faz, Cristo faz. O que ninguém debaixo da terra faz, Cristo faz. É por isso que nós não abrimos mão de Cristo. E o que é que Ele faz? Ele faz sinais, Ele faz prodígios, Ele faz maravilha, Ele perdoa pecado, Ele levanta paralítico, Ele ressuscita mortos, Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, Ele separa o bode das ovelhas, Ele separa a palha do trigo, Ele lançará os falsos profetas no inferno, a besta no inferno, Ele destruirá o anticristo. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é a raiz de Jessé. Ele está aqui nesta noite, é o Cordeiro. Ela é mancho que comandou prefácia. Ela é bacante, orebaia. Anda que alabrando recereban de provia. Ela é bacala choria, ela é bracante orebaia, é pro contra que ela é pro monte que pro pondorebaia, ela é pra cala pro poto que fácia, ela é pra candara mandore me caia, ela é pra candara mandore me caia. Ele é aquele que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Ele é aquele que passeia no meio dos 7 castiçais. Ele é aquele que manda no mar e o mar se aquieta, que manda no vento e o vento cessa. Oh glória, ele é a rosa de Saron, Ele é o lírio dos vales, Ele é o desejado das nações, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que tudo pode, Ele é aquele que tudo faz, Ele é aquele que a qualquer momento arrebatará a igreja. Oh glória! Digno Ele é de todas as coisas. Se coloque de pé.